Tudo bom? Boa noite! Mais uma live começando, DM em campo, Fartilaco aqui com vocês, David Bueno. O pessoal pode começar a entrar já, viu? Tudo bom, Adelar? Já entrou dando um oi. Tudo bom, Adelar? Hoje o som vai ser um pouquinho diferente. Vamos ver se vocês vão ouvir aí. Eduardo Ferraz já chegou, tudo bom? Ei, André! Ó, o André tá ali. Tudo bom, André? Thiago, boa noite. Tudo bom? Cleiton, Manuel, tudo bom? Boa noite. Aí sim. Pessoal, bem-vindos aí, mais uma live. Aí, ô, show, papai. Vanessa. Pessoal, vocês estão falando de onde? Que cidade que vocês estão falando? André, você tá falando de onde, André? Leucase, Carinho Xavier, Marcos Gabriel, Modão Bom, aí, ó. Carlos Henrique, boa noite. Douglas, muito boa noite, Leucase. Karine Dias, tudo bom? Vamos chegando. Ó, o André, tá lá de Conchal. Thiago, Casa Branca, São Paulo. Itubiara, Goiás, o Diogo Dino. Elcio, Laura e mais Estela. Eita! Ah, bonita, boa ideia. A próxima eu vou fazer com uma também, viu, Elcio? A gente brinda daí. Vale de São Francisco, aqui eu vi. Pera aí. Quem que é de Vale de São Francisco? Aqui, ó. Agricultura Vale Foca aí, ó. Legal, Vale de São Francisco tem peso. Cedeni lá de Getúlio Vargas, Rio Grande do Sul. Boa noite. Quem falou boa noite? Deixa eu ver. Inclusive, moçada, eu mudei o tripé hoje. Vamos ver se não cai. Janilson Moraes. Janeilson, perdão. De Sobradinho, na Bahia. Adriana e Menegildo. Acho que é isso. Bela Vista do Paraíso, Paraná. Desculpa se eu falar errado, moçada. RS Santos 66, lá de Querência, Mato Grosso. Vamos escutando o som aí, tá bom o som? Edinaldo, você fala de onde? Felipe Crespo, fala de onde? Lucas Agro, tá lá de Guarataí, Tocantins. Maurício Capa de Palmas. Mais uma live. Vamos escutando o modão aí enquanto o pessoal chega. É show, papai. Mais uma. Lucas Casanova, Bahia. Tudo bom? Dá uma cena aqui pra vocês. Tudo bom? Jorge Souza, Jorge de Petrolina. O pessoal tá aí, Petrolina, Lucas Brito. Vamos chegando. Muito bem, pessoal. Deixa eu baixar aqui o som. Dá um pause. Muito bem. Pode ligar pedindo música, sim. Fala música aí. Aí eu procuro aqui e a gente coloca ela pra tocar, ué. Vanessa, você tem alguma música pra colocar aí? Já, pra pedir, já fala que eu acho aqui. Tal da internet a gente acha tudo, mas vamos lá. Já me apresentei, sou David Bueno, trabalho como gerente de desenvolvimento na Fartilaco. E hoje a gente vai conversar aí com três grandes ícones aí dessa área de fisiologia, principalmente na parte de fruticultura, né, em geral. Hoje com o Eduardo Ferraz, hoje com o Murilo Amorim e com o Conrado Bastinen Dias. Hoje ele vai ser o primeiro a começar aí, viu, ícone Conrado? O tema hoje é como a fisiologia vegetal pode trazer lucro. Vamos aplicar mais esse negócio, principalmente trazer experiências de quem sempre conseguiu, fundo da grota ali, ó, extrair muito lucro e aí produtividade, enfim, muito resultado, entendendo a fisiologia a fundo. Ô Adelar, vou colocar no fundo da grota, só um pouquinho. Agora deixa eu chamar o ícone Conrado. Deixa eu achar você, Conrado. Vamos começar com a live, já estamos com 4 minutos. Pessoal, eu recebi aqui solicitações para transmitir ao vivo. Eu não sei o que é isso. Vanessa, me explica aí. Eu recebi 3 solicitações do Diogo Didino, do Marcos Gabriel e do Armando Bagagi. Aí eu tô com medo de escolher eles aqui e eu fazer alguma...
Bom, deixei o Conrado rapidinho. Só atender, Conrado. Fala, David Bueno. E aí, tudo bom? Deixa eu Boa ajeitar noite. aqui para ficar mais apresentável. Não tem como não. Verdade, concordo. Conrado, boa noite, bem-vindo Boa aí. Se noite, meu apresenta... amigo. Boa noite. Se apresenta para a galera, fazendo um favor. A gente tá começando agora. Tem muita gente. A gente já tem algum tempo, né? Uma semana, aí, mais de uma semana. Mas tem sempre gente nova chegando. Então, eu queria que você se apresentasse, de onde que você fala, o que que você faz. Boa noite, né, turma? Eu sou o Conrado Dias, estou como coordenador de desenvolvimento de mercado, muito voltado para o HF, atendo o pessoal da Regional Nordeste aí. Um abraço aos meus RTVs aí, queridos. E fico em Petrolina, fico sediado em Petrolina, né? Aqui onde é o polo de fruticultura. Porém, rodo o país todo aí, você pegar do Rio de Janeiro ao Ceará, capaz de me encontrar País aí. todo. Quase o país todo. Quase o país todo. Olha lá, Capaz de você me encontrar aí. ó, tem o Júnior Fogaça, amigo nosso aí, ó, tava mandando um abraço pra você, ó. O Carlitos Teves joga muito. Esse bicho é um... É porque Vamos, não dá pra vamos matar. levar a sério. Não, vamos levar a sério aqui. Pare com isso. Abraço. Vamos Giovanni. parar. Ó, pessoal, Josué, vamos começar aqui primeiro. Começar do começo. Então, como o tema é como a fisiologia pode dar lucro, vamos mais uma vez, né? Primeiro, assim, onde que a gente encaixa a fisiologia no lucro e da onde que vem esse interesse de trabalhar essa fisiologia no todo, a importância dessa fisiologia aplicada principalmente na região que você atende aí, Juazeiro, Petrolina, a região do Vale, ou mais conhecido daí como Raleigh. O Halley. Então, David, antes de falar, tem que falar o que é fisiologia. Já foi bem falado durante a semana, mas de forma bem simples e chucra, é como que a planta funciona. É você entender os processos e funções e como o desenvolvimento da planta através desses processos e funções e como você consegue ver isso na planta, se é através da fotossíntese, germinação, floração e por aí vai. E aí a gente entra num princípio até de administração. O que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. No nosso caso, o que não pode ser conhecido ou conhecido bem, ele não vai poder ser manejado ou bem manejado. E aí a gente parte do princípio de que é preciso conhecer e entender a fisiologia da planta, seja, aqui no caso, acho que vamos tratar bem de perenes hoje, para que a gente possa manejar. A partir daí é que entra as ferramentas e o conhecimento mais específico ainda, que tem que ser aprofundados. Eu acho que esse é o sucesso desses caras que vão falar depois de mim aí. É o pioneirismo nesse conhecimento aplicado, de, por exemplo, você pensar em balanço hormonal, de equilíbrio nutricional, da questão de atenuar estresse e fazer com que... E tudo isso a gente potencializar para que a planta ela expresse o seu real potencial produtivo, né? Uma coisa que eu sempre ouço vocês aí, quando eu converso com vocês, e no geral mesmo, quando fala de fisiologia, a gente precisa diferenciar um pouco quando a gente fala de um defensivo químico, né, de uma ação direta, diferente de uma ação fisiológica, porque é muito claro, é muito nítido, e é recorrente o que a gente tem falado, que tem conversado aqui, que a gente faz com que a planta movimente do jeito que a gente quer. Movimente em que sentido? Entregue pra gente o que eu quero. Não é por causa de um produto que vai suprir Isso. toda a carência ou toda a necessidade que aquela planta tem de hormônio, de aminoácido, de carboidrato. Mas entender essa fisiologia é saber quando mexer, onde mexer e quanto mexer, o ajuste fino, para que ela entregue o resultado, né? É basicamente potencializar os seus processos fisiológicos ou a mitigar esse processo natural da planta, a depender do que você quer. E você falou muito bem. Chegou-se no nível de entendimento aqui nessa região do Vale do São Francisco, principalmente, que a gente direciona a planta para onde a gente quer. Um exemplo que eu sempre falo é o da manga. Chega um momento em que você inibe a síntese de giberelina, que é um hormônio que vai promover o crescimento, para que a planta pare e não gaste a sua reserva ou sua energia em forma de reserva para o crescimento vegetativo e só acumule reserva para depois você dar um start nela e ela florar de forma sincronizada. E aí já entra um ponto que é como fazer isso para dar lucro. Com isso aí a gente conseguiu acabar com a bioanualidade na manga. Um trabalho muito bem feito aqui de um dos caras que até vai falar daqui a pouco aí. Entendeu? Não, perfeito. E a gente já tentou explorar isso algumas vezes.
é complicado, mas eu vou voltar a perguntar. A gente, quando o Conrado, quem está assistindo, ele já teve uma participação com a gente, junto com o Lucialdo. Tá lá no YouTube, viu? Inclusive o link lá do YouTube, que estão todas as lives, tá aí na bio do Instagram. É só clicar lá que você vai direto, se inscreve, que a gente vai continuar produzindo essas lives aí, indefinidamente aí. A gente tem visto que tem dado resultado. E vamos produzir mais materiais, mas vamos voltar. Quando você conversou lá com o Lucialdo, no Speed Fisiologia, eu perguntei, tá, aquele conceito da manga, que está muito bem estabelecido, de que eu posso cortar aquela bianualidade, seria possível trazer para as outras culturas. E eu falo no geral, a gente tem laranja, por exemplo, aí agora eu vou exagerar, que depois que ela produz bastante, ela cai demais aquela produtividade. Ontem a gente estava falando de café, que faz a mesma coisa. Então, esse conceito geral é possível aplicar em outras culturas, não é? Não, é sim, mas é entender que não é só que não é isolado o negócio, né? É bem complexo. Você entender, tem que ajustar a nutrição, irrigação, arquitetura de poda, principalmente. Eu acho que é um dos fatores mais que são pouco explorados em outras regiões, e a gente conseguiu fazer isso aqui muito bem, para que a gente consiga, principalmente, aumentar a eficiência da planta produzir fotoassimilados e reduzir o gasto energético dela, principalmente por fatores abióticos, né? Então, o uso de tecnologias nesse sentido é crucial. Eu costumo dizer nos meus treinamentos, por onde eu vou, que o que tem diferente aqui na região do Vale do São Francisco e em outras regiões é que aqui a aquisição de tecnologias, quando eu falo tecnologias, estou dizendo poda diferenciada, bioestimulante, o uso hormonal, é completamente diferente de outras regiões. O pessoal aqui aceita mais, e foi essa aceitação, essa abertura, que fez com que a gente crescesse tanto e nos tornasse até estáveis quando você pensa em altas produtividades. Você tem produtores conseguindo produzir bem ano a ano. E é tudo entendendo esse manejo fisiológico. Eu vou até deixar essa bola pingando. O Murilo está assistindo a gente, ele vai falar com a gente também. Ele é da Central de Adubo, daqui a pouco eu chamo ele. Mas, Murilo, olha só que legal. A alta exigência de qualidade e produtividade que é necessária nessa região forçou o produtor a adaptar e entender essa fisiologia e aplicar ela para lucro, né? Para resultado. Acho que acaba passando por aí, né, Conrado? Não, é isso mesmo. Acaba que o objetivo é sempre ter mais lucro. Então, a gente teve que se adaptar e, à medida que foi entendendo cada vez mais essas tecnologias, a gente foi acrescentando isso em produtividade, em qualidade de fruto, e foi ganhando mais dinheiro. O produtor foi ganhando mais dinheiro. É o que interessa no final das contas, no final da conta é o que paga a conta, né? O dinheiro. É isso aí. Ó, Conrado, agora eu vou chamar o mestre Eduardo Ferraz. Cara, vamos conversar um pouco. Oi? Esse cara é bom, hein? Vamos chamar o Eduardo, ele está aí com a gente. Vamos lá. Se você tivesse que fazer uma só pergunta para o Eduardo Ferraz, qual que seria essa pergunta? Eduardo, escuta a pergunta do seu brother Conrado aí, para você já começar respondendo. Pô, David, agora você apertou de novo em mim, hein? Vamos ver. Vocês que estão assistindo, vocês podem perguntar, viu? Tá valendo as perguntas aí. Tem duas formas. Tem aqui um card aqui que tem um sinalzinho de interrogação, que fica em destaque a pergunta. Eu tô aprendendo a usar isso aqui ainda. E tem nos comentários, tá bom? Pode perguntar nos comentários aí. Hoje o tema é fisiologia. O pessoal tá rindo de você aqui, Conrado. Vai sair alguma pergunta aí ou já vai sim. Com ele? É como que eu aumento a eficiência da planta em acumular reservas, tendo que ela tem um processo natural. Que ela segue o processo natural. Aí, Eduardo, ouviu a pergunta, né? Agora a bola tá com você aí. Eu vou passar para você. Agora, eu vou mudar a música, que teve um pedido de música. A única pessoa que pediu música aqui, ó. Eita, no final a gente vai ter que responder o PH semente aqui, ó. O que torna tão diferenciado... Esse é bom, esse é dos bons também. Aí, ó. O que torna tão diferenciada a linha da Aminoagro? Mas você vai responder no final, tá bom, Conrado? Anota a pergunta, por favor, porque vai que eu esqueço. Tá bom? Vou colocar uma música aqui. Só teve uma pessoa que pediu música, então eu tenho que honrar essa pessoa aí. Deixa eu colocar a música que essa pessoa pediu e eu vou lá pro Eduardo. Ao pé do braseiro. Tá ouvindo aí? Conto causos
Agora eu vou achar o Dr. Eduardo. Calma aí. Até mais. E pra cantar o Brasil inteiro, sair do fundo da Ó, tá ouvindo, né? Agora eu tenho que achar o Dr. Eduardo. Ó, se eu não achar o Eduardo, eu achei o André aqui, hein? André, se prepara aí, hein? Calma aí, Eduardo. Vai escutando a música aí. Achei? Fala, meu amigo. Tudo bom? Tudo beleza. E você, como é que tá? Força? Tudo bem, boa noite. Obrigado aí pela a moral Boa de estar noite. falando com a gente. Assim, é um tempo complicado. Hoje, durante o dia mesmo, a gente conversou algumas vezes, mas você já falou o tanto que é corrida aí, você conseguir parar para conversar com a gente é um privilégio muito grande. Muito obrigado mesmo. Ô, meu amigo. É uma satisfação poder estar aqui com vocês e bater um papo aqui com essa galera toda. E logo, meu amigo Conrado já sai fazendo uma pergunta dessa, é encostar o cara na parede, literalmente. Ó, peraí, então vou dar um tempo para você respirar, para você pensar aí na resposta. Antes Não, disso, tranquilo. eu queria só que você se apresentasse, assim, tem muita gente que te conhece aí, ó, estão te chamando de O Mito aqui, ó. Ô, muito obrigado. Ó, Nem tanto, nem tanto. mas sim, tem muita gente que está assistindo, que já te conhece, mas também tem bastante gente que é novo aqui no canal, ó, aqui no Instagram, e não te conhece ainda, mas quem que é você, onde você trabalha e tudo mais. Beleza. Me chamo, para quem não me conhece, me chamo Eduardo Ferraz, sou consultor aqui na região do Vale de São Francisco, trabalho com a cultura da manga há cerca de 30 anos e começando os trabalhos em 92, mais ou menos, 92. Estou ficando velho, viu, cara? 92. Então, pode falar quantos anos você tinha, então, aí, na época. Eu tinha, acho que uns 20 e poucos anos. Eita! Hoje eu estou com 51 anos. Bom, olha aí, vai lá. então é o seguinte, desse tempo, nos anos 90, a informação sobre manga era muito pouca. E, para vocês terem uma ideia, isso foi no início dos plantios aqui na região do Vale de São Francisco. Isso começou nos anos 80, 88. Então, essa fazenda que eu comecei a trabalhar, ela começou a implantação em 89, por aí, 89, 90. Quando eu entrei, ainda estava implantando a última área, a última parcela. Então, naquela época, a Sudene estava financiando plantio de manga, não só de manga, mas uva e outras culturas aqui na região. E algumas empresas, a maior parte das grandes empresas hoje daqui do Vale, foi implantada nesse período. Então, a predominância era a variedade Tommy Atkins e muitas pessoas, quando eu comentava sobre, por exemplo, espaçamento em manga, na época era 8x5, a empresa que eu comecei a trabalhar estava implantando a cultura no espaçamento 8x5, e os primeiros plantios, antes um pouco dessa área, a grande maioria era 10x8, 10x10, às vezes 12x10. E só para contextualizar, quanto que é hoje? Quanto que é hoje eu tenho uma área 4x2. Olha aí. 4x2. Vai lá, prossegue. A coisa evoluiu bastante nesse conceito de alta densidade, e não só a alta densidade, como outras ferramentas de manejo da planta, que aí inclui o manejo da fisiologia da planta, para conseguir atingir o nível de produtividade que nós temos hoje. Então, fazendo um breve histórico de todo esse contexto, nos anos 90 até início dos anos 2000, a produtividade se situava, principalmente nos anos 90, algo como 12 toneladas por hectare, 15 toneladas por hectare. Algumas fazendas que conseguiam 20 e poucas, 25 toneladas por hectare, eram consideradas fazendas muito boas, pessoas que manejavam muito bem a cultura.
Uhum. Então, quando eu comecei a trabalhar com manga, que buscava na literatura informação a respeito de, por exemplo, nutrição, que a fazenda que eu comecei a trabalhar eram 175 hectares em cima de areia quartzosa. Então, para você ter uma ideia, tinha deficiência de tudo. Se você deixasse de fertirrigar com algum nutriente, a planta começava a apresentar fome, e principalmente fome de microelementos. Então, É quase uma hidroponia ali, mas no chão, né? pronto, exatamente, A David. solução tem que ir pronta lá, não tem o que fazer, Isso, né? isso. Então, devido a essa... Eu buscava informação na literatura e tinha muito pouca coisa. Uma literatura a respeito de níveis nutricionais nas folhas de Davenport, que é um americano, e tinha a Avilan, que era um venezuelano, são pessoas excelentes pesquisadores e tudo, tem essas referências. Mas quando a gente ia para o campo, havia uma diferença significativa da resposta da planta em nossas condições para o que esses pesquisadores colocavam como referências adequadas para a cultura. Legal. Daí nós começamos nós fomos, na verdade, obrigados a estudar a primeira parte, logicamente, foi conseguir fazer um mapeamento da nutrição da planta. Então, com o apoio da diretoria da empresa, da Guisa, na época, né? Uhum. Era empresa do Grupo Guimarães, do pessoal do Recife. Eles me apoiaram nessa ideia e começamos a monitorar, através de análise de solo e folha, mês a mês, várias parcelas. E quando chegou na fase de frutificação, floração, frutificação, nós continuamos. Então, nós monitoramos durante vários anos, várias parcelas, fazendo análise de solo e folha e panículas e frutos, mensalmente, acompanhando mensalmente o que acontecia com a planta. Logicamente que essas parcelas também recebiam nutrição e nós íamos calibrando a nutrição em função dessa resposta e construímos, depois de alguns anos de monitoramento, a curva de absorção e de extração dos elementos minerais para a manga. Então, com isso, a parte nutricional já ficou bem entendida, certo? E à medida que nós íamos utilizando os dados, íamos aperfeiçoando mais ainda os dados e validando isso a nível de campo, com produção e tudo. Uhum. E chegou num determinado momento que havia necessidade de entender mais outras coisas, como, por exemplo, o uso de paclobutrazol, que nós começamos a fazer testes isso em 96, por aí, acho que foi a primeira aplicação. O desenvolvimento dele em si na região foi você que participou disso? Você que fez? Como é que foi isso aí? Isso, eu ajudei a desenvolver. Na época, tinha outros engenheiros na região, pessoas que ajudaram muito no desenvolvimento também, que foi Voltaire Dias Medina, que era um chileno, e também tinha Gilberto Nogueira, e tem um outro chileno, estou tentando lembrar o nome dele, Carlos Cheveria, e mais vários outros que são várias pessoas que, se eu fosse citar aqui... Não, então... mas o que é legal, desculpa, Eduardo, mas o que é legal olha só como que começou o negócio. Você fez um negócio sim, relativamente simples, só que extremamente trabalhoso, que é fácil de fazer, teoricamente, né? Que é mapear nutricionalmente essa cultura. Só que sempre vai chegar num teto. E eu acho que a essência até da mensagem principal de hoje é isso aí. Até quando eu vou eu vou parar no teto que é estabelecido hoje. Isso é uma coisa que você já me falou algumas vezes. A gente não tem que ficar contente com o que tem hoje. Será que não dá para ir mais, né? Não dá para ir Exato. além? A coisa não para. Luiz Corrêa, lembrei o nome. Luiz Corrêa é excelente engenheiro, cara muito bom também. Enfim, tem vários outros colegas, pessoal da Embrapa também, João Albuquerque, Aparecida Moco. Então, várias pessoas que contribuíram também com isso. Antes do paclobutrazol, nós já fazíamos alguns testes com Etefon, para calibrar a dose de Etefon, que é um outro regulador hormonal, e analisando que efeito a planta tinha sobre doses variadas de Etefon, certo?
que quando o etefon entra na planta se transforma em etileno, que é um hormônio importante para a planta. Enfim, começamos a estudar várias coisas, dentre elas a nutrição, equilíbrio hormonal, manejo do estresse, reduzindo lâminas e observando o comportamento da planta, lâminas de irrigação e fertirrigação, monitorando solução do solo e como a planta se comportava com a condutividade elétrica dessas fertilizações, que resposta a planta tinha e como esse equilíbrio dos sais na solução do solo ajudava a planta a produzir mais e ter qualidade, logicamente, de fruto. Então, em 96, nós fizemos algumas aplicações a nível comercial de paclobutrazol. Em 99, nós fomos a um congresso com vários outros engenheiros aqui, um congresso de manga na Tailândia, onde conversamos com pessoas que desenvolveram o paclobutrazol em manga, que era um indiano, Kulkarni e um tailandês também. Pessoas, pesquisadores, os caras que têm um nível muito bom de conhecimento no uso de paclobutrazol. E quando voltamos, aperfeiçoamos ainda mais o uso, enfim. E é como eu te disse, David, a coisa não para. Começamos a estudar não só a questão desses reguladores e de como a fisiologia da planta se comporta com o uso desses reguladores, como também desenvolver formas ou maneiras de tornar a planta mais eficiente no uso desses recursos. E aí você entra, desculpa, eu acho que entra bastante nesse questionamento que o rapaz fez, que é ser Guga Agro. Qual é a influência da arquitetura e o adensamento de plantas na fisiologia aliada à alta produtividade? E, ou seja, seria o próximo passo. Excelente pergunta. Então, quando no início do desenvolvimento da cultura na região, havia um conceito de poda, que era poda em taça aberta, que foi usado durante muito tempo na região e ainda hoje algumas pessoas usam na região. Uhum. Num determinado momento da condução das plantas e tudo, nós começamos a entender que não era só a nutrição mineral, o uso de paclobutrazol, a regulação hormonal que faria com que nós chegássemos a produtividades que nós consideramos hoje como produtividades boas, que seriam 45, 50 toneladas por hectare. Uhum. Nós precisávamos entender mais o mecanismo das reservas para entender tudo isso. Então, montamos alguns trabalhos em parceria com empresas para monitorar o nível de reserva das plantas. Então, fizemos um primeiro trabalho monitorando carboidrato total, amido nas raízes e brotações das plantas, e também nos frutos. E nós chegamos a uma conclusão de que não só o grande X da questão não é só a parte mineral da história. A parte mineral ela é o suporte para fazer com que a planta faça alguns processos que são importantes, são a base de tudo que acontece. Então, nós observamos que, na verdade, o carboidrato, o nível de reserva que a planta acumula durante a fase vegetativa é que é o grande X da questão para poder atingir produtividades altas e também manter produtividades altas. Que a cultura da manga, na literatura, se você observar, a cultura da manga é considerada como uma cultura bianual. Pronto, é isso aí mesmo que eu ia até comentar. Tem uma Exato. pergunta do Gui Souza Água aqui, ó. Essa redução de bienalidade diminui o tempo de vida da planta? E aí, eu queria que você explicasse isso aí. Aí eu vou explicar responder a primeira pergunta, e aí eu entro nessa também, que é uma pergunta bem pertinente. Sim. Mas é o seguinte, com o entendimento de como a planta produz, acumula e usa essas reservas, nós passamos a pensar em como nós poderíamos aumentar a eficiência fotossintética dessas plantas. Então, daí, nós mudamos o conceito de arquitetura de copa de taça aberta para arquitetura de copa trapezoidal. E qual o objetivo disso? Interceptar mais luz. Nós observamos a nível de campo que as plantas conduzidas em taça aberta, durante
um determinado momento, a parte mais baixa da planta, que nós chamamos de saia, ela ficava mais sombreada, consequentemente recebendo menos luz, produzia menos fotoassimilados, essas brotações perdiam vigor e, posteriormente, essas brotações começavam a morrer e a planta tendia a ficar mais vertical ou apresentando, digamos assim, a estrutura vegetativa ficando mais na parte de cima, a estrutura mais eficiente, e a parte de baixo perdendo força e morrendo. Então, quando nós invertemos o sentido da poda, que começamos a fazer a poda com a arquitetura trapezoidal, justamente com o objetivo de manter uma face ou faces mais expostas à luz, e com isso interceptar mais luz, nós começamos a observar, através de monitoramento também, que aumentou o acúmulo de carboidratos. Para vocês terem uma ideia, o primeiro monitoramento nós saiu de 5% até 12%, salvo engano, de carboidratos totais acumulados no broto. Depois da mudança da arquitetura de copa, nós chegamos a níveis como até 23% de carboidrato total acumulado nessas brotações. Então, veja como a arquitetura de copa influenciou positivamente, não só na interceptação de luz, e como consequência da maior interceptação de luz, você tem uma fotossíntese maior, e o produto da fotossíntese são os carboidratos que são acumulados nas folhas, ramos e raízes na forma de amido. Perfeito. Então, essa reserva que a planta guarda, posteriormente ela usa para fabricar frutos. Não só fabricar frutos, mas também todo o metabolismo das reservas, a reserva ela pode ser utilizada para fazer fruto e para manter a planta fazendo seus processos, todos os processos que exigem gasto de energia, e a outra parte que são os estresses. Um dos fatores que faz com que você perca a produtividade é você submeter a planta a estresses desnecessários. O ambiente já faz com que a planta se mantenha, seja submetida a vários tipos de estresse. Estresse hídrico, estresse por excesso de luz, enfim, um monte de estresse por aplicação de produtos químicos, podas mal feitas, enfim, um monte de coisa. O que você puder atenuar de estresse, você economiza reserva e essa reserva vai ser utilizada para produzir fruto. É outro nível de entendimento que nós estamos buscando agora, que é fazer com que a planta atenuar ao máximo esses estresses para que você economize reserva e essa reserva seja utilizada para fazer fruto. Então, e eu mantenho ela todo ano produtiva, né? Eu consigo quebrar essa bienalidade. Aí, respondendo a pergunta do outro colega, existe pomares aqui na região que tem 30 anos, certo? Que foram implantados aí naquela época que eu falei, espaçamento 8x5. Esse pomar, nós conduzimos ele há cerca de 10 anos, certo? Tudo utilizando esses conceitos, todos esses conceitos que eu estou falando, inclusive um manejo nutricional adequado. Essa área tem 30 anos e várias parcelas produzindo acima de 50 toneladas por hectare. Então, o que é importante para a longevidade do pomar? Você produzir bem, mas ter reserva de carboidrato suficiente para fazer a produção e sobrar reserva para que a planta se mantenha saudável. O que faz com que a planta, ou com que o pomar perca longevidade, é o desgaste provocado pelas colheitas ou o mau manejo, que faz com que a planta perca a reserva, não consiga recuperar adequadamente as reservas, aí termina entrando em declínio. Plantas bem nutridas, bem conduzidas, com níveis elevados de reserva, elas fazem alta produtividade e se mantêm saudáveis porque a reserva que sobra é suficiente para que ela se recupere bem e consiga recompor essas reservas mais ainda para o ciclo seguinte. Esse é o segredo de acabar com a bianualidade. Você precisa fazer a safra, ter carboidrato suficiente para fazer a safra e sobrar para reconstituir a planta e fazer com que a planta recupere grande parte dessa reserva novamente e faça novamente outra safra
boa na sequência. Perfeito. Eu acho, assim, a forma como você fala parece até fácil, mas para construir esse conhecimento todo, para saber quanto guardar, quanto preparar para o outro, né? Ou seja, você está falando aí desde, né? Desde os 20 anos de idade, praticamente, você está fazendo esse conhecimento todo que você adquiriu. Só que, assim, o pessoal está fazendo bastante pergunta e eu vou te convidar aqui no ar, você vai ligar comigo. Qual que é o próximo dia que você vai voltar com a gente na semana que vem para responder essas perguntas aí? Já falei que já vou anotar. Vanessa, já anota aí, vamos ver qual que vai ser o próximo dia. Ei, tô ferrado. Já fala que eu vou anotar aqui. Veja só, é muito importante o conhecimento da fisiologia das plantas, porque isso lhe dá ferramenta para saber como manejar adequadamente e fazer as coisas no momento certo. A planta, ela não faz nada à toa. A planta, ela sincroniza toda a sua fisiologia, todo o seu metabolismo em função do manejo que você está fazendo e principalmente das condições climáticas, de fatores ambientais que ela, ao longo de milhares de anos, foi se adaptando a esses fatores ambientais e respondendo a esses fatores ambientais de forma que ela conseguisse sobreviver a esse ambiente e perpetuar a espécie, logicamente. Então, o sentido da história é entender como a planta consegue fazer isso e não é brigar contra a planta, é ajudar a planta a fazer todos esses processos de uma forma mais eficiente. Aí sim, você começa a sair, você sai de produtividades, como eu falei anteriormente, de 10, 12, 20 toneladas por hectare para 50, 55, 58 toneladas por hectare. Eu já vi uma área, numa dessas fazendas que nós trabalhamos, com 60 e poucas toneladas por hectare, numa safra. Caramba. Então, eu particularmente acho que nós temos potencial para ir para 80. Não, esse conceito pode ser aplicado em 100% das culturas que a gente tem hoje. O detalhamento de conhecimento que a gente tem das culturas ainda é bem limitado. Muitas, não vou generalizar, mas em muitas delas, e fica muito restrito à marcha de absorção de nutrientes e ainda de marcha de absorção construída, sei lá, 30 anos atrás com culturas que eram para aquela época, né? Não estavam com performance que a gente tem hoje. Exato. A questão da marcha de absorção de nutrientes, ela é muito importante. Inclusive, isso muda em função de variedades. Tem variedade que tem um potencial de uso diferente. Cada variedade tem um potencial de uso diferente. Na cultura da manga, algumas variedades que nós já manejamos, nós procuramos fazer até a marcha de absorção desses elementos em todas as variedades para entender que necessidade cada variedade tem a mais em nutrientes específicos. Então, isso muda muito. Então, quanto maior o potencial produtivo, você tem uma demanda maior também e uma exigência maior de certos elementos minerais. Agora, a base de tudo, que é a fotossíntese, se você fizer uma retrospectiva do que de como a coisa funciona, imagine o seguinte: para que eu possa fazer carboidrato, eu preciso de fotossíntese. Para fazer a fotossíntese, eu preciso de clorofila. Se eu preciso de clorofila, eu tenho que formar muita clorofila. Então, se eu não tenho níveis adequados de magnésio, ferro, de elementos que estão diretamente relacionados com a formação da clorofila, eu já estou reduzindo muito o meu potencial produtivo. Certo? Se eu deixo a estrutura fotossintética ser danificada por estresse oxidativo, por exemplo, que é uma coisa que acontece muito a nível de campo, Sim. Por manejo inadequado, às vezes falta de irrigação ou estresse hídrico provocado por irrigação mal dimensionada. Tem demais, Exato. Nossa. Aplicação de produtos químicos que danificam a folha por algum motivo, por algum tipo de fitotoxidez, que danifica a estrutura da clorofila. Então, tudo isso afetou a clorofila, você está perdendo reserva e está perdendo produtividade, em consequência. Perfeito. Então, construir uma estrutura fotossintética altamente eficiente, que intercepte muita luz, é
é a base de uma alta produtividade. Então, a arquitetura de copa, ela é muito importante para isso. Pensando na arquitetura de copa, juntando com uma folha com alta eficiência fotossintética, você já tem uma coisa muito positiva. E manejando adequadamente os estresses, você vai economizar reserva. Então, a tendência numa situação dessa é que você sobre mais carboidrato, e esse carboidrato vai ser utilizado na formação de frutos ou grãos, enfim, Sim, o sim. que você estiver trabalhando. Então, Não, perfeito. é aí onde encaixa o entendimento da fisiologia, o entendimento de todo o processo, não um processo de maneira isolada, mas um processo que ele é uma cadeia de responsabilidades, é uma cadeia de eventos que resulta numa boa produção. Então, aí, se você, só concluindo, David, se você pensar que para a estrutura da clorofila se formar, para o cloroplasto se formar, que é onde o cloroplasto é uma organela onde a clorofila é formada. O cloroplasto, certo? Ele, para se formar, ele recebe, ele há uma, trocando em palavras assim mais simples, o comando para formar mais cloroplastos vem da raiz. O crescimento de raiz, ele proporciona, nas pontas novas de raiz, se produz citocinina. Essa citocinina, ela sobe, tem o transporte acropetal, certo? Ela sobe e manda a folha, manda a estrutura produzir mais cloroplasto, certo? Para que nesse cloroplasto seja formada a clorofila. Então, sem crescimento de raiz, menos citocinina, menos formação de cloroplasto, menos clorofila, menos produção de reserva. Então, entendam que há toda uma cadeia que você precisa entender e manejar para que você atinja produtividades acima de 50 toneladas por hectare. Para você produzir 20, 22, 25, bom, qualquer manejo mais simples, sem estar atento a todas essas questões, você consegue fazer. Agora, produzir 50, 55, 60 toneladas e no ano seguinte produzir novamente a mesma coisa, aí é onde mora o problema. Tem que ter esse domínio todo, né, Eduardo? De novo, vou fazer outra pressão em você aqui. Já fala um dia aí que você vai conversar com a gente. A gente vai ter que finalizar com você a sua participação aqui agora. Eu tenho muita pergunta mesmo, muita pergunta interessante. Algumas delas eu até te fiz e eu até sei qual que é a resposta, mas é muito importante passar essa resposta para o pessoal que está assistindo. A gente agradece demais a participação, a sua disponibilidade aí. Só pedir para você se despedir da galera aí, que eu vou finalizar lá com o Murilo, que está esperando a gente lá. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí a todos vocês pela atenção. E espero ter respondido as perguntas. E numa outra oportunidade eu me comprometo aí com o David. Falou bonito agora, hein? Então, pode ser terça, então? Já vou anotar aqui, terça-feira, então. Rapaz, esse cara me aperta. Terça-feira. Não, tudo bem, né? Marca em outro momento aí. Vejo o dia, ó. Já tô avisando aí, pessoal. Vai ter a próxima, vai ser só o Eduardo respondendo pergunta. Puxa vida. Ó, Eduardo, valeu, cara. pessoal. Um abraço grande. Boa noite a todos vocês. Boa noite. Valeu.